Ele pareceu eu. Nem pareceu eu. Aonde eu estou mesmo? Oh, Jesus. Oi? Fecha aqui? O que tem? Isso. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Com a graça de Jesus, estamos aqui de volta para mais uma oportunidade, para a realização de mais uma oportunidade de uma tarefa espírita, né? E eu agradeço a Deus, agradeço aos espíritos amigos, agradeço a Jesus mais essa oportunidade. Agradeço também todos aqueles que vierem participar conosco. E já podemos elevar uma oração para abrirmos o nosso aprendizado da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa nossas dívidas em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Boa noite, Mauro. Vamos trabalhar junto hoje? Que Deus nos abençoe a todos, né? O nosso tema de hoje é o grande valor do sofrimento humano. E isso implica em compreender os processos de misericórdia e de justiça de Deus. Porque aqui na Terra sempre se nos dá a ideia de que o sofrimento é algo pesado, é algo, como é que eu diria para vocês, extremamente desagradável, prejudicial, né? Doloroso. Mas, na verdade, nós temos que compreender isso como um processo de recuperação espiritual, de recuperação moral. Porque vejamos aqui, eu vou ler um trechinho aqui, para a gente raciocinar em si, que é muito importante. Muitas pessoas ficam, às vezes, surpresas quando recebem mensagens de filhos desencarnados em tenra idade. O garotinho ou a garotinha desencarnou 6 meses. Dali a algum tempo, ele envia uma mensagem aos pais. Bem como de doentes e limitados mentais, ou mesmo de analfabetos, que se expressam com fluidez e correção.
esquecidas de que tais dificuldades e prejuízos pertencem ao corpo e não ao espírito, que após a recuperação moral assume o controle dos seus triunfos e pode expressar-se sem os impositivos constritores do processo de reeducação a que estava submetido. E nisso nós enxergamos a misericórdia do Pai. Enxergamos a justiça do Pai. Porque vivemos aqui, por exemplo, com deficiência visual. Passamos 60, 70, 80 anos, 90 anos com deficiência visual. Aí desencarnamos. Daí a algum tempo, conforme, é claro, o nosso viver. Ali, por volta de 6 meses, 1 ano, nós temos condições já de comunicar com os entes queridos que aqui ficaram. E aí todo mundo fica pensando, mas fulano de tal não enxergava, como é que ele escreve? Fulano de tal, sabe, tinha problemas mentais. Como é que agora está parecendo extremamente equilibrada, extremamente ponderada? Porque realmente os nossos achaques, as nossas doenças, por mais difíceis que sejam, pertencem ao corpo. É por isso que os espíritos superiores dizem que o corpo é uma cadeia, uma cela, onde nós estamos presos, né? Não se entenda isso literalmente, mas estamos presos às condições desse corpo. Por exemplo, nós não lembramos da nossa vida no mundo espiritual, a lei do esquecimento. Nós não sabemos porque, de repente, chega uma doença, a lei de causa e efeito, né? O ambiente que nós vamos viver, a família que nós vamos conviver, fruto dos nossos relacionamentos anteriores. E Deus permite o reencontro com aquelas pessoas às quais estamos ligados espiritualmente, por afinidade, por tendências culturais, religiosas, científicas, e aquelas com as quais temos algumas desavenças morais a serem reajustadas. Aí está, novamente, a misericórdia do Pai, a justiça do Pai. Por isso, o sofrimento tem um grande valor para nós, que nos ajuda a recuperar. Então, quando nós falamos em reforma íntima, quando falamos em reeducação, nós temos que aprender a utilizar o conhecimento espírita que chega até nós de uma forma gratuita, de uma forma plena, né, para nos instruir. Mas ainda carregamos conosco uma tendência a achar que aquele conhecimento que está chegando, nós podemos dedicar ao próximo. Quando, na verdade, o grande necessitado somos nós mesmos, né? E então, quando a gente compreende de fato, isso inclusive alivia as tensões, diminui o medo, sabe?
Nossa, não, aquela azulzinha tem. Vou chupar uma pastilha aqui que eu estou com a garganta danada. Diminui o nosso medo, reconfigura as nossas emoções. Nesse sentido, o sofrimento ganha um valor que nós ainda não alcançamos, porque passamos simplesmente a condenar o sofrimento. A grande dificuldade de saber por que é que aconteceu comigo, por que é que veio com essa intensidade danada. Ao invés de perguntarmos para que serve esse sofrimento, o que é que eu posso ganhar moral e espiritualmente com esse sofrimento. Então, olha a reconfiguração. Né? Quando estamos cientes disso, nós assumimos o comando dos atos atuais da gente e passamos a agir de uma maneira consciente, lúcida, exatamente para evitar desabonos, entraves, problemas no mundo espiritual. Que observa que o que é que diz o irmão, não chega de graça. Tudo é fruto de trabalho. Né? Então, quando nós assumimos conscientemente o comando dos atos atuais, né, nós estamos fazendo o quê? Abrindo um programa de elevação moral, de elevação espiritual, emocional, psicológica, independente do sofrimento a que estamos vinculados. Né? Eu não sou assim emocionalmente, espiritualmente ao Aneco e ao Senhor Domingos, e a um outro que eu não me lembro agora, né? Em parte do comportamento deles. O Maneco, por exemplo, a família, ele nasceu em Santos, ele vivia lá até que chegou a Rancenise, a família o trouxe para Mogi das Cruzes, deixou aí e não vieram vê-lo mais. Né? Então, quando nós passamos a ir lá na colônia, o conhecimento espírita que o Maneco tinha era algo de preocupar, sabe, os companheiros. Porque é deficiente visual. Além da rancenise, deficiente visual. Como se diz, a postura de liderança do Maneco era algo sensacional. E eu falei, meu Deus do céu, como é que essa criatura já alcançou tudo isso? E ele falava para mim assim, Ademar, eu ouço a Rádio Boa Nova todos os dias. Então, observa a busca pelo aprendizado. Já não mais importava a ele se não enxergava, se o seu rosto estava desconfigurado, se as suas mãos tinham esse ou aquele problema. Importava o aprendizado. Nesse sentido, observa que ele está ganhando, vamos dizer assim, royalties espirituais para avançar. Né? Então, ele fez daquela colônia a sua família. E nós fomos lá várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas lá com eles, né? E que, sabe, eu não tenho uma ideia de quantas pessoas tinham por lá, mas tinha gente, tinha bastante pessoas lá, né? E observa que todos que ali estavam, né,
mostravam suas tendências. O Maneco, graças a Deus, e o senhor Domingos, graças a Deus, equilibrados, cientes de que o sofrimento tinha alguma razão de ser, né? Levavam a vida com ponderação, com equilíbrio, né? E que é o que todos nós precisamos buscar. A despeito da dor, a despeito se está longo, a despeito se não tem cura. Quando o médico diz a uma pessoa, olha, seu problema não tem cura, pronto, desaba o mundo dessa pessoa. Porque a pessoa não busca conhecimentos espíritas para ter noção espiritual do que é a vida. Então, tem-se uma ideia assim, como é que eu diria, romântica. A vida é eterna. Em contraponto, a grande maioria diz assim, só se vive uma vez. Vamos aproveitar essa vida. Ledo engano. Né? A gente repete aqui nesse mundão várias vezes. Né? A gente sabe hoje que a vida é uma só. Desde que Deus nos criou, nós estamos vivendo em várias dimensões, em várias situações, em vários países, em várias culturas, passamos por N religiões para chegar nos dias de hoje. Né? E então, já deveríamos ter essa condição. Quanto de espiritualismo, quanto até de mística, nós já conhecemos pelo tempo que já vivemos. Que nos deu a condição, inclusive, de aceitar o Espiritismo, né? E procurá-lo, procurar entendê-lo, e procurar estudá-lo. Né? Hoje a gente enxerga a doutrina espírita como é que eu diria assim, um prato de luz que serve-nos a alma, que alimenta-nos a alma e ajuda-nos a compreender. Isso não quer dizer que nós vamos evoluir nessa vida aqui agora, chegar no mundo espiritual cheio de asas. Não. Nós não temos noção de qual é a necessidade evolutiva de cada um de nós. A noção que nós temos eu preciso aprender para diminuir meu sofrer. Eu preciso aprender para saber amar. Eu preciso aprender para saber compreender. Eu preciso aprender para aprender a perdoar. Então, como dizia o Divaldo, não consegue ainda perdoar, comece desculpando. Né? Então, vejamos aqui. Ainda não entendendo a linguagem silenciosa, embora operante, do amor e da beleza em toda parte presentes, o homem não se pode furtar a reflexão. Porque quando a gente não reflete sobre a vida, o grau de sofrimento aumenta. O grau de revolta aumenta. E para sair fora dessa questão da revolta, é muita dificuldade. Né? Então, ao examinar, quando colhido pela dor ou recambiado a lei de provação, ou impedido de seguir conforme se nos apraz, através da expiação que surge no momento que menos se espera, né? Como a cegueira repentina, por exemplo. A paralisia progressiva, sem aparente causa lógica. A hemiplegia, paraplegia, né? A incapacidade para o matrimônio, a reviravolta econômica, que leva à escassez de recursos,
os dramas morais que nós vivemos aqui, os tormentos emocionais, psíquicos, né? Que estrugem, né? Que estrondam de um momento para o outro, alterando completamente a programação estabelecida, ou o curso dos acontecimentos agradáveis no quais nos encontramos. Né? E em tudo isso se apresenta a sabedoria do Pai, porque nós estamos indo bem. Né? Nós aprendemos, nós fizemos, às vezes tivemos a felicidade, né? Algum, estou dizendo no meu caso, mas que chega na casa espírita, criança passa pela evangelização, pela mocidade, né? Chega às tarefas na parte adulta e tal, né? E de repente, quando a criatura está, né, inclusive se apresentando, fazendo palestras, ou criando artes, chega uma doença difícil. Né? Quando isso acontece, né, alterou a programação estabelecida lá no plano espiritual. E por que acontece isso? Por que altera isso? Porque o pai já percebe que já suportamos um pouco mais. Já temos força para encarar dificuldades oriundas dos nossos deslizes no passado com um pouco mais de intensidade. E isso vai, como é que se diz, propiciar que vençamos a nós mesmos. Então, de repente, surge um problema de difícil solução. Mas isso não é o fim do mundo, né? Isso é apenas a providencial sabedoria divina, demonstrando para todos nós a fugacidade da organização. A organização física ante a perenidade da vida em si mesmo. A fé racionalmente adquirida, responsabilizando o homem, é o farol que ilumina o passo em qualquer circunstância, apontando o rumo seguro por onde se segue. Então, observa que não é porque está tudo equilibrado, o trabalho está bem, a finança está boa, nós casamos, temos uma mulherzinha, uma mulher, como é que eu digo assim, com cuja convivência vai tudo bem, de repente, pá, explode tudo isso com uma doença de difícil cura. Né? Exatamente para a gente refletir. O que nos importa é a reflexão sobre o sofrimento que chega, entende? Para entender tudo aquilo que o Espiritismo nos explica. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Estamos sempre ouvindo essa expressão. E isso nos leva a uma reflexão. Quando chega algo mais intenso, mais demorado, mais dilacerante, o que temos que compreender? Que já estamos em condições morais, em condições espirituais de enfrentar aquilo. Então, ao invés de reclamarmos ou nos revoltarmos contra aquilo, contra o acontecimento em si, agradeçamos ao Criador, que esperou o nosso fortalecimento, que esperou o ganho de educação espiritual, que esperou a nossa estruturação psicológica, a fim de apresentar-nos, olha, como fez com Jerônimo Gonçalves, né? Amanhã você vai amanhecer cego. E amanhece. Como é que fica o coração da criatura? Como é que fica a estrutura psicológica, emocional? Então, é preciso ter feito da doutrina espírita a luz que nos guia. Saber que o Criador nos ama
a despeito dos nossos deslizes, das nossas necessidades espirituais, e apresenta para nós as soluções. Então, para o Espiritismo, o sofrimento humano tem um grande valor por ser instrumento de evolução, de aprendizado, de autoconhecimento. Eis aí a danada da reforma íntima, né? Que sempre se ouve nas casas espíritas. Como que é isso? Quem vai ensinar a nos reformar intimamente? Quem vai trazer para nós as regrinhas, as leis, né? As normas que nos levam a constituir, a construir a nossa reforma íntima? Apenas então, somente a doutrina espírita. E através do quê? De aceitarmos o instrumento de evolução, que é a dor, que é o sofrimento, e percebemos nele o aprendizado e o autoconhecimento, e não um castigo. Porque a dor e o sofrimento não são castigos, são formas de aprendizado, né? E, nesse sentido, através das provas e expiações, o indivíduo é levado a refletir as suas ações passadas. E a reflexão sobre as ações passadas não quer dizer que nós vamos descobrir no alto da consciência todos os nossos atos, os nossos deslizes, onde nós erramos, quem nós matamos, quem nós roubamos, quem nós estupramos. Não, nós não vamos descobrir isso, porque isso vai fazer a gente sofrer e muito. Por isso, a lei do esquecimento. Mas nós vamos perceber que ainda carregamos em nós uma necessidade imensa de reformulação de conceitos, de entendimentos, de compreensões, que nós temos que esticar para dentro do mais profundo de nós mesmos, a fim de que o sofrimento possa fazer o seu papel, sem que nos leve, sem que nós vamos ao desespero. Então, nessa caminhada pela reflexão sobre as suas ações passadas, o indivíduo tende a se reformar e a se renovar, desculpe, e reparar débitos, o que é essencial para o aprimoramento moral e espiritual, rumo a um estado maior de elevação. Então, observa, ninguém vai reformar-se intimamente com passe e água fluida, não tem como. É com mudança de atitudes, é com mudança de comportamentos. É aquela briga entre o eu de ontem e o eu de agora. Ontem eu estava acomodado, eu vivia rindo da vida, eu vivia desafiando as melhores e as piores coisas que me aconteciam. Eu queria fazer enfrentamento, eu perdia todos, mas eu agia dessa maneira. Hoje, nós temos a visão espírita, que nos faz enxergar o que é melhor. Então, olhamos para o nosso interior e observamos que a vaidade é um veneno. E observamos que o orgulho é o antídoto da humildade, da simplicidade. Nós enxergamos que a pretensão de ser superior é outro envenenamento pelo qual passamos acreditando estarmos certos. Então,
nós temos que descobrir essa doutrina e permitir que ela banhe, ilumine e restaure o nosso interior, a nossa consciência, as estruturas emocionais e morais, espirituais, ser uma bênção divina que impulsiona a consciência, mesmo que inicialmente pareça punição. Né? Eu já citei para vocês aqui uma vez uma ocorrência com o Aleijadinho, o Antônio Francisco de Lisboa, que quando a gente vê assim, eu vi pelo filme, né? Falei, caramba, será isso coragem? Será isso insanidade? Né? Quando ele pega uma talhadeira, põe em cima do dedo e bate o martelo para arrancar o dedo fora, porque não aguentava mais a dor. Aí eu pensei, falei, caramba, o Aleijadinho está desequilibrando de vez, ou está revoltado. Mas depois ele continua no seu trabalho. Ele continua fazendo aquilo. Ele tinha como se diz, uma postura política, vamos dizer assim, de liderança, mas de uma liderança revoltada. Como eu já disse para vocês aqui, ele admitia que o povo chamasse ele de Aleijadinho, mas pessoas de outras influências e de altas influências ele não permitia. Né? E isso é orgulho, isso é vaidade. Né? Então, o sofrimento é visto como uma ferramenta didática, não como um castigo arbitrário. Do mesmo modo como nós aprendemos a escrever, e uns têm mais dificuldade, outros menos, outros têm mais facilidade e outros menos facilidade para esse aprendizado, né? Nós vamos perceber que não é um castigo arbitrário a dificuldade para isso ou para aquilo, a dor e o sofrimento, mas uma consequência das nossas próprias ações no tempo e no espaço, né? Como uma necessidade para o nosso progresso. Né? Então, aprendendo essas coisas, nós vamos fazer o quê? O que vai acontecer conosco? Vamos despertar a consciência. Vamos perceber que a dor força a que a gente possa confrontar a mortalidade e nos estimula a valorizar mais a vida. Né? E aí é que se desperta a nossa consciência e a sensibilidade. E aí essa sensibilidade torna-se positivamente, verdadeiramente edificante. Porque nesse estado de coisas, nós deixamos a revolta de lado, deixamos o desespero, deixamos de fazer comparações da nossa dor com a dor do próximo, porque percebemos que não ajuda em nada. Né? Aliás, hoje, no momento espírita, teve uma frase, né, que eu chacoalhou a cabeça assim. A consciência tremeu na base, veja bem assim. Isso, como se diz, uma expressão de um benfeitor espiritual. Não amasses o pão da vossa alegria nas lágrimas dos semelhantes. Vamos repetir? Não amasses o pão da vossa alegria nas lágrimas dos semelhantes. E quantas vezes nós fizemos isso? Ficamos felizes porque alguém está sofrendo. Porque esse alguém nos causou um sofrimento. E nós tornamos um círculo viciado. Alguém nos fez um sofrimento, nós queremos que ele sofra igual.
Quantos romances espíritas nós lemos nesse diapasão? Quantos espíritos passaram por um processo de desobsessão para entender que é preciso parar? Que a vida é muito maior e muito mais linda e muito mais é muito mais equilíbrio, é muito mais luz, é muito mais amor do que simplesmente a vingança. Mas aquele espírito imbuído de orgulho e de vingança e de uma insana vontade de fazer justiça com as mãos próprias, continuava daquele jeito. Então, nós vamos perceber, quando nós lemos um desses romances bem densos, né, como Memórias de um Suicida, como Diálogo com a Sombra, né, e a obra de André Luiz, o que nós percebemos nesses livros? Que o sofrimento é um convite ao autoconhecimento. Daí surge, como a gente já diz aqui, a danada da reforma íntima, que só acontece por renovação interior, pois nos leva a analisar as nossas mazelas e buscar essa reforma. Então, receber esse convite é agradecer ao Pai. Independente da intensidade do sofrimento que chegue, independente da contundência desse sofrimento, agradecer a Deus. Para que esse agradecimento seja livre, que não marque nenhuma tendência, o Espiritismo, o estudo do Espiritismo é fundamental. Porque vamos perceber que o sofrimento em muitos casos, o sofrimento em muitos casos é fruto da expiação de dívidas de vidas passadas, necessárias para a reparação do espírito. Então, o que nos falta assumir? Queremos que os espíritos curem tudo? E desde algum tempo esse processo de cura já passou. A mediunidade de efeitos físicos já passou. Não temos mais necessidade disso. As curas agora nós podemos chamar de autocura. Como autocura, Neymar? Estudando, mudando comportamento, mudando conduta, tendo maior índice de compreensão, de perdão, aí nós vamos fortalecer o nosso caráter. Entende? E através desse enfrentamento de si mesmo, através da dor, é que o caráter se amadurece, se torna mais firme. O papel da dor e do sofrimento. A gente vai compreender que esse papel é que fortalece o nosso caráter. Nós vamos perceber que, de verdade, nós não somos fracos. Nós não somos deserdados, desamparados pelo Pai, de maneira nenhuma. O que o Cristo disse? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, eu não vou perder. E como é que o Cristo não nos perde? Quando a gente se entrega à reformulação dos nossos sentimentos, quando a gente se entrega à busca de conhecimentos espirituais de maior profundidade, que nos façam enxergar não apenas a eternidade, mas a infinitude do universo. Acompanhando o ensinamento milenar. Na casa do Pai há muitas moradas. E nós temos direito de visitar essas casas.
Nós temos direito de buscar a convivência nessas casas. É pensar de uma maneira espírita muito mais ampla, mesmo mergulhados na dor. Porque a dor, como a gente já viu aqui, é um efeito que está no corpo. A expiação e a prova é para a alma. O efeito disso dilacera o corpo. Mas o corpo, nós vamos deixar ele aí. Então, eu acho também que eu já comentei aqui, quando o Aleijadinho desencarnou, que inclusive Fídias, o grande instrutor grego, veio buscá-lo, entre outros, ele foi instantaneamente readquirindo a forma da sua vida como Michelangelo. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de caminho, o sofrimento é a reação à dor, a resistência e revolta que ela nos causa. O sofrimento é uma escolha pessoal, que persiste quando há revolta. Culpar os outros, rejeitar os ensinamentos do Evangelho. Aí o sofrimento se instala e toma conta de tudo, da nossa emoção, dos nossos sentimentos, do nosso modo de ser, vai nos abatendo. Quantas pessoas nós vemos pela vida que sofrem uma avaria física e era saudável, saltitante, brincava, trabalhava, tinha uma expectativa de vida muito grande, uma dinâmica sensacional, e o sofrimento chega. Ela vai se abatendo, porque não tem noção espiritual do que é a vida. Por isso que olha o pensamento bem distribuído. O sofrimento, a dor. O sofrimento é a reação à dor, a resistência e revolta que ela nos causa. Quando nós pararmos de reagir dessa maneira, o sofrimento vai ser apenas a lição. Aquela didática, né? De quando nós aprendemos a escrever, quando aprendemos a ler, né? Nós vamos descobrir a nós mesmos nesse nosso caminho, entende? Então, é preciso que o aprendizado da doutrina espírita nos leve a uma outra maneira de pensar, né? A forma como nós lidamos com a dor é uma escolha. Nós podemos escolher compreender a dor e até rir dela, ou nos deixar abater e reclamar e se revoltar. E aí o sofrimento se torna maior, o sofrimento se torna muito grande, porque nós escolhemos de maneira errada. Nós fizemos a opção errada. Podemos, através do estudo e do trabalho no bem, superar a dor, nos tornarmos mais fortes, ou podemos cair no sofrimento ao nos revoltarmos. Observa as escolhas. É uma questão de lógica, né? A lógica da evolução espiritual. Para o espiritismo, o sofrimento tem um grande valor. Um grande valor como instrumento de aprendizado, purificação e crescimento espiritual. Diferentemente de ser um castigo punitivo, ele é visto como uma experiência que o espírito escolhe ou aceita para regenerar, ou desculpem, para reparar os erros do passado e impulsionar a sua evolução. Então, quando nós pegamos o nosso lar,
começamos a ler. Lemos ele até o final. Passa um tempo, nós lemos novamente. Se possível, lemos pela terceira vez. O que nós vamos perceber? Que o André Luiz sofreu por 8 anos, por orgulho, até por revolta, por incompreensão, por falta de conhecimento espiritual, por vaidade. E quando ele volta na sua casa e percebe que a sua esposa casou, ele fica com ciúme. Quando ele começa a compreender essas coisas através do trabalho e do silêncio interior, o que acontece? Ele começa a crescer emocionalmente. Quando ele volta a segunda vez na sua casa, ele, inclusive, a sua filha caçula começa a tocar piano, ele toca, dá umas dedilhadas no piano com ela. Ele compreende a fala da sua esposa e do filho. O filho que segue os passos dele, o passo do nervosismo, da superioridade. E a filha que está aprendendo o espiritismo é meio que rejeitada ao seu modo de pensar. Então, observa que nós vamos, ao longo do tempo, costurando o nosso sofrimento. Então, vejamos aqui. O Espiritismo distingue duas causas principais para o sofrimento. As provas, que são desafios aceitos pelo Espírito antes da reencarnação, para testar o seu progresso e fortalecer as suas virtudes. Então, não há do que reclamar. Nós aceitamos e viemos testar a nós mesmos. A fortalecer as nossas virtudes. A riqueza, a pobreza, a doença são provas, podem ser provas que avaliam a postura do espírito diante das circunstâncias da vida. É simples assim. E nós sabemos, muitos de nós que nós vamos aprender o espiritismo, nós vamos perceber que é assim. Mas é melhor ficar em silêncio, né? Tomara a Deus que não aconteça comigo. Assim eu não vou sofrer. Não. Depende do que nós fizemos ontem. Depende das nossas necessidades evolutivas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto provas e expiações são didáticas espirituais que o Pai nos oferece. As expiações, olhem bem aqui, eu vou ler até pausadamente aqui, as expiações são as consequências de faltas cometidas em vidas passadas. Ela serve para que o espírito repare os danos causados e aprenda com os erros, recuperando o equilíbrio moral. Há que se importar muito com o equilíbrio moral. É uma pauta cotidiana por toda a nossa vida. Recuperar o equilíbrio moral e não deixar ele cair mais. Então, aí o que acontece? Lei de causa e efeito e a reencarnação. A doutrina explica para nós as desigualdades do sofrimento através do efeito da lei de causa e efeito e da reencarnação. Então, quando a gente olha uma situação aflitiva, dentro do nosso grupo familiar ou de amigos, nós podemos compreender por que aquelas coisas estão acontecendo. Isso não quer dizer que nós vamos lá e falar um monte para as pessoas, não, nada disso. Nós podemos agir, inclusive, com vibrações, quando necessário, quando pedido, dar explicações às pessoas, né, para que elas reflitam. Né? Então, vejamos aqui, a justiça divina.
que nós já falamos nela aqui algumas vezes aqui hoje. A reencarnação explica por que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Se as causas das aflições fossem apenas dessa vida, Deus seria injusto. Mas, como o espírito já viveu outras vidas, o sofrimento atual pode ser uma consequência dos próprios atos do passado. Então, quando a gente reencarna, é a oportunidade do progresso. A gente recebe a chance de superar as más tendências, os nossos erros e avançar em nossa jornada evolutiva. Isso é ponto pacífico. Então, tem hora que eu não entendo por que se crucifica tanto os sofrimentos. Por que se chora tanto com a passagem do espírito para o mundo espiritual? Tem, eu compreendo. Nós vivemos. Quando mamãe desencarnou, eu estava fazendo 50 anos já que papai havia desencarnado. E eu já tinha superado a casa dos 50 anos já há algum tempo já. Né? Falei, caramba, agora com essa idade eu fiquei órfão de pai e mãe. Mas observemos uma coisa. Há que se aproveitar a convivência com a mãe. Há que se entender o seu amor pelo pai. Mesmo que o papai tenha ido embora muito cedo, é muito cedo pela nossa visão. A mamãe dizia que com ele viveu um paraíso de 8 anos. Então, esse paraíso de 8 anos é que fortaleceu. Então, observamos o quê? Significou algumas provações, algumas expiações, alguns danos de ordem econômica, significou. Mas nós superamos. Nós fomos ao estudo, ao trabalho, lutamos e superamos. Agora, é o aprendizado espírita que nos importa. Sabe, hoje, mamãe foi embora em 2004. Já tem 20 anos que foi embora. E o que importa agora é que eu crie condições para ir viver com ela. Não basta sonhar, não basta querer. É preciso estar em condições psicológicas, emocionais, espirituais, para encaixar a convivência. Porque aqui nós temos uma dificuldade aqui no mundo material, né? Nós não enxergamos tudo. O espírito desencarnado, conforme o seu progresso, ele já enxerga muito mais, entendeu? Então, por exemplo, aqui nós temos que ter uma atitude diante do sofrimento, que é a forma como nós lidamos com as aflições, que vai determinar o nosso valor. E lembrar também que no mundo espiritual, nos primeiros tempos, o espírito também sofre. Nossa, deixei lá um filho nessa idade. Nossa, minha esposa não tinha preparo para estar sozinha. Ou minha filha, meu Deus do céu, como é que ela vai vir agora? São preocupações que não nos cabem mais. Mas nós arrastamos essas coisas psicologicamente, que vamos ter que aprender, vamos ter que, como é que se diz, descongestionar os sentimentos para enxergar as necessidades de cada filho, as necessidades da esposa, as necessidades do esposo, espiritualmente, para entender que tudo que aconteceu está correto. Não tem nada fora do lugar. Nada aconteceu antes da hora ou depois da hora. Tudo no seu momento certo. Né? Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Né? Depois eu vou ver
todos os comentários e, na medida do possível, eu até posso responder alguns. Se alguém quiser voltar depois e ver os comentários, né? Então, eu vou passar agora para minha filha, para ela fazer um encerramento, né? E eu gostei dessa modalidade, viu, Mauro? É uma oportunidade para minha filha, né? É, então, eu peço a Deus que todos vocês tenham um, um bom final de semana. Realmente, Waldemar, o sofrimento não é castigo. É, que semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aí. Nós estaremos aqui. Vocês estarão aí. Um beijo no coração e um abraço na alma. E até sexta-feira que vem, se Deus... Sexta-feira não, dia 26 estaremos aqui falando sobre a fé da obra de Leon Denis. E Uhum. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece de encerramento e vibrar especialmente para Maria Cristina de Oliveira, que está internada no Hospital do Tatuapé, para a mãe da Valdemária, que também não está muito bem, né? A dona Maria Benedita Viana Sintra. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde, no coração do homem, há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, fora das nossas almas, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos um bom final de semana e até quarta-feira.